Se prepara aí na cadeira que tem uma bomba atrás da outra. A gente já começa aqui com o Lula viajando para o funeral do Papa Francisco na noite de hoje. Exatamente isso. Lula vai para o funeral do Papa Francisco, que deverá ser no final de semana em Roma. Além disso, pessoal, o deputado Maurício Marcon diz que o pai de Hugo Mota será preso. Exatamente isso. Pai de Hugo Mota, presidente da Câmara, será preso se ele pautar a anistia dos presos do dia 8 de janeiro. Olha só o que está acontecendo no Brasil. Além disso, o Lula aceita a indicação do Alcolumbre para nomear presidente da Telebrás no Ministério das Comunicações. Aquele velho jeito de fazer política do tomar lá, da cá, negociando cargos de volta a Brasília. Além disso, o governo teme, pessoal, que o escândalo do INSS, né, do roubo do INSS, se alastre e cobra o ministro da Previdência, Carlos Lupe, um governo que já não tem mais gordura para queimar, pessoal. A reputação do governo está na lama e esse caso do INSS tem o poder de derrubar esse governo. Além disso, China exige o fim das tarifas com os Estados Unidos e nega negociações. Fala que não tem fundamento essas taxações. Não é o que o Donald Trump acha. Além disso, a filha do Gilberto Gil, que falou tão bem de Cuba, que era uma maravilha, é desmentida por uma blogueira lá em Cuba. Você vai ver tudo isso e muito mais. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira notícia. A gente já começa com o Lula, pessoal, viajando hoje para o funeral do Papa Francisco. A comitiva do presidente ainda contará com Hugo Mota, Davi Alcolumbre e Luiz Roberto Barroso. Olha só, pessoal, os penduricalhos que o Brasil leva cada vez que vai numa missão diplomática, né? Leva presidente da Câmara, do Senado, o presidente do STF. Olha que loucura, né? Imagina se todos os países fizessem isso aí, não ia ter mais onde andar lá em Roma de tanta gente que ia ter. Tá? O presidente Lula viaja nesta quinta para Roma a fim de participar do funeral do Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira. Representantes dos três poderes acompanharão o petista, presidente do Supremo, né, o Barroso, da Câmara de Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. A comitiva embarca às 22 horas desta quinta e chega na sexta-feira à Europa. O funeral será no sábado. A Janja também acompanhará o Lula. Tá aí, pessoal. Então, comitiva gigantesca paga com o seu dinheiro, né? Olha, se não era para ir somente o Lula nessa viagem. Próxima notícia aqui. Deputado, pessoal, Maurício Marcon diz que o pai de Hugo Mota será preso se ele pautar a anistia dos presos do 8 de janeiro. Vamos ouvir direitinho essa história aqui no Oliveira. Tem o papo que acontecia ali na Câmara, é que a ameaça é a seguinte: se o Hugo Mota pautar a anistia, o pai dele vai ser preso. Esse era o papo que era a conversa ontem nos corredores ali no plenário da casa. Isso eu ouvi de mais de uma fonte, tá, Pitoli? Não foi uma fonte. A conversa que se tinha era: a ameaça a Hugo Mota é que caso ele paute a anistia, o pai dele será preso. Para quem não acompanhou, houve uma operação em Patos, cidade do pai dele, cidade do pai dele no sentido que o pai dele é o prefeito, sobre questões de emendas e desvios de verbas. Pois bem, essa operação aconteceu, a gente não ouviu mais nada e ficou em stand-by. A mudança de postura aliás, do Mota... Marcon, perdão, a operação aconteceu depois do jantar na casa do Alexandre de Moraes. O jantar do meio da semana e a operação da Polícia Federal na sexta-feira na sequência, né? Aliás, é uma operação feita quando não tinha Câmara, né? Isso sempre é algo muito, muito bem arquitetado, ou é coincidência. Então, o que a gente tem hoje é que o Hugo Mota virou o coxo, né? O que a gente tem visto é que ele realmente virou as costas para a oposição. Ontem eu tive uma discussão com ele, inclusive no plenário, a gente estava votando ali aumento de cargos para o STJ, enfim, e aí ele quis patrolar, aí nós discutimos, enfim, a paciência
da oposição também já está terminando. Então, na quinta-feira, amanhã, deve-se ter a reunião de líderes, né? Mais uma vez, os líderes devem indicar a consonância nas bancadas pró-anistia, modulada, como já foi dito, né? Que pegue as pessoas que... Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, só um parênteses aqui, ele falou, tu vê como é que o cara se sustenta em nada, né? Ele disse, se entrassem na tua casa e quebrassem tudo. Pois bem, e quem entrou ou ficou lá fora e não quebrou nada, ele não considera. Né? Ele esqueceu dessas pessoas, porque a grande maioria, Pitoli, não entrou e não quebrou nada. Não, e parte dessas pessoas foram encurraladas e jogadas para dentro dos prédios através da ação do helicóptero, das forças de segurança que atiraram contra essas pessoas, Marcon. Exatamente, aí tu vê que a narrativa dele não se sustenta. Então, amanhã a gente deve ter essa reunião com mais essa indicação. Caso não seja, não tenha sucesso na indicação de quando será pautada a anistia, aí a gente já tem algumas ideias. Uma das ideias é entrar em greve de fome, viu, Pitoli? Eu vou te falar a verdade aqui. Eu participarei caso a oposição decida. Por quê? Se o Glauber, que agrediu uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados, conseguiu que a sua anistia fosse costurada pelo Hugo Mota, inclusive o Hugo Mota marcou para amanhã, a CCJ, às 9 da manhã, para avaliar o caso do Glauber, muito estranho, porque ele sabe que às 9 da manhã de quinta-feira os parlamentares muitos já foram para suas bases. Se a gente tiver que tomar uma atitude mais drástica junto com os parentes, eu sou o parceiro, eu não vou abandonar a causa. Então, assim, eu acho um papelão o negócio de greve de fome, mas se ele está pensando na vida dele, em detrimento à vida de centenas e milhares de pessoas, nós tiver que tomar uma atitude mais drástica, cara, eu não vou me furtar a luta, né? Eu vim para cá para defender quem não tem defesa. Então, outros parlamentares já sinalizaram, o próprio Gustavo Gayer tem dito que o Caveira, enfim, outros parlamentares já sinalizaram. Se nós tiver que ficar lá dentro para cumprir o que a maioria deseja, em detrimento à prisão do pai dele, bom, paciência, né? Ele vai ter que tomar uma decisão. Ele vai matar 30 deputados e mais um monte de parente de vítima do STF, ou ele vai tomar uma atitude respeitando a maioria da casa. É duro, viu, Pitoli? É duro, eu quero te dizer que é dura essa decisão. Ela não é uma decisão, confortável para mim, principalmente. Minha mulher tá esperando um bebê. Sim. Mas eu fico pensando que tem gente presa que também teve filho que não pode conhecer no nascimento pelo que foi feito pelo STF. Então, assim, nós vamos colocar todas as opções na mesa. Se Hugo Mota se dobrou a Glauber Braga, que por muitas vezes pediu cassação de parlamentares por nada, então se nós tiver que tomar uma atitude mais drástica, eu lamento, mas nós vamos tomar. Tá aí, pessoal. Então, deputado Maurício Marcon falando que vai para cima aí do Hugo Mota e, se precisar, faz até greve de fome. Pessoal, próxima notícia aqui: Lula aceita a indicação de Alcolumbre para nomear o presidente da Telebrás no Ministério das Comunicações, né? Então, foi confirmado isso ontem, tá? Então, o Lula aceitou na quarta-feira a indicação do Davi Alcolumbre para o comando do Ministério das Comunicações. Escolhido é o presidente da Telebrás, Frederico de Siqueira Filho. Pessoal, de volta àquela velha história do toma lá, da cá, né? É exatamente por isso que não são pautados os pedidos de impeachment dos ministros do STF, né? Justamente por esse toma lá, da cá, esse alinhamento político, e até por isso o Davi Alcolumbre virou presidente do Senado. Próxima notícia aqui, pessoal: os blogueiros da Globo, né, falando que o governo teme que o escândalo do INSS se alastre pelo governo e derrube o próprio governo. Queria jogar aqui para vocês, no meu blog, agora a avaliação política do que a gente está vendo. Como nós estamos mostrando desde cedo na programação, a Polícia Federal discorda dessa avaliação política do ministro Carlos Lupe, que funciona ali nessa coletiva de imprensa como uma espécie de advogado do Stefanuto. Como ele próprio disse, é de inteira responsabilidade, de sua inteira responsabilidade, a indicação do Stefanuto, que foi afastado pela Justiça. A Justiça também discorda do que ele está dizendo, porque a polícia, como nós estamos mostrando desde cedo, e a CGU já avançaram muito, CGU e IPF avançaram muito nessa investigação, que, segundo as minhas informações, é só o começo, só está no começo. Dentro do governo, o que o governo
teme? Obviamente que esse escândalo se alastre e está cobrando informações do Carlos Lupe. Vou repetir aqui, palavras do ministro. É de inteira responsabilidade dele o Stefanuto no cargo. E não só o Stefanuto, porque como a gente mostrou, a Isabela acabou de mostrar, são 6 pessoas, 6 funcionários públicos, que a gente ainda não sabe exatamente a extensão do papel que eles exerciam nessa organização criminosa, acho que a gente pode colocar dessa forma, dentro desse esquema, que estavam roubando, tirando dinheiro de aposentado e de pensionista. Então, você tem o Stefanuto, você tem o procurador-geral do INSS, o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, Giovanni Batista, o diretor de benefícios, Vanderlei Barbosa dos Santos, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios, Jacimar Fonseca da Silva, e o 6º, que é um policial federal suspeito de dar suporte ao grupo criminoso, utilizando o cargo para isso. Ele não teve o nome divulgado, informações que a gente tem aqui, trazendo para você, assinante. Por que eu estou falando que isso aqui é a grande preocupação do governo hoje? Porque é um caso, um escândalo muito fácil de ser entendido pelas pessoas. Todo mundo sabe o que é você contribuir com a Previdência. Todo mundo sabe o que é você ser um aposentado, o que é você ser um pensionista. Então, vocês imaginem um governo que já não tem gordura para queimar. Vimos nas palavras do ministro da Justiça agora há pouco, Ricardo Lewandowski, o governo não vai tolerar nenhum caso de corrupção. Mas esse é um caso de corrupção. Esse é um caso de corrupção. Então, assim, que, como eu estou reforçando e vou frisar, vai tolerar, mas tolera, nas mãos de gente do governo um grande esquema, porque isso é um grande esquema. A gente não sabe exatamente a extensão do esquema, mas o Stefanuto foi indicado pelo Lupe. O Lupe é ministro da Previdência. O Lupe é ministro de que governo? Do governo Lula. Então, eles devem explicações, Flávia. Eles devem explicar. Devem explicações, né, pessoal? A gente vê todo o Brasil de antigamente, de corrupção, voltando novamente. China exige fim das tarifas e nega negociações com os Estados Unidos. Não tem fundamento. Pequim afirma que não há tratativas em curso e condiciona a retomada do diálogo ao fim das tarifas impostas por Washington. Então, a China afirmou hoje, pessoal, que não há negociações em andamento com os Estados Unidos sobre tarifas, apesar de sinais recentes da Casa Branca de que poderia haver um alívio nas tensões comerciais. Segundo o Ministério do Comércio chinês, qualquer informação sobre o progresso das conversas bilaterais não tem fundamento. O momento não conta com negociações sobre economia e comércio entre China e Estados Unidos, falou o porta-voz. Tá aí, pessoal. Então, o Donald Trump não está nem aí, né, pessoal? Ele não quer saber que a China fique crescendo cada vez mais à custa dos Estados Unidos. E por falar em comunismo, a gente vê aqui uma blogueira, né, que foi para Cuba para desmentir o que a filha do Gilberto Gil falou sobre Cuba, que era maravilhosa. Eu sei que vocês vão falar para mim assim, Jojo, mostra a realidade de Cuba. Mostra o que os blogueiros não mostram. Gente, tem diversas realidades aqui. Qual realidade você quer? A realidade dos cubanos ou a realidade dos turistas? Porque são duas realidades diferentes, tá? Pessoal, vou tirar um pouquinho a música aqui, senão vai dar direitos autorais no vídeo, tá? Olha como é Cuba, pessoal. Vamos ouvir aqui agora ela falando. Vamos lá. Uma parte de Cuba que eu não fui informada e ninguém me contou. A partir das 4 da tarde já começa a cair a eletricidade. Pelo que a gente perguntou aqui pro pessoal e pros moradores, é entre 13 a 14 horas sem luz, o povo fica aqui. É engraçado porque os prédios aqui do centro da cidade, que são os prédios turísticos, tem aí um gerador. Mas como vocês podem ver, depois do prédio aqui, o da frente aqui, que é o mais turístico que tem lá pra trás, é tudo uma escuridão. É tudo um breu, não tem luz. E toda a cidade tá assim, apagão. É um apagão. A gente veio pra cá, pra esse hotel, que inclusive nem parece Cuba, né, gente? O hotel chiquérrimo. É um dos poucos hotéis que eles têm aqui nesse nível. E é tudo do governo. E aqui, obviamente, tem luz. Tem luz aqui, tá? Não é fácil achar uma reserva nesse hotel, porque não tem nos sites normal, num booking, não tem. Vai ter que entrar no site específico. Não é barato, tá?
$500 a diária. Apesar de Cuba ser um país extremamente seguro, nos informaram que quando tivesse apagão não era muito bom ficar andando pelas ruas. Então a gente teve que desembolsar $10 para pagar um táxi local e nos levar até a nossa acomodação. Que, por sinal, era um prédio tão velho que a gente teve até problema pra abrir a porta. Tudo culpa da Camila Cabello. Agora é meia-noite, a gente chegou aqui de novo na nossa acomodação, né? Isso daqui é todo um prédio antigo, olha isso, obviamente, pessoal. porque a gente tá na parte ruim, né, de Havana, na realidade. Os prédios são todos assim, ó, caindo aos pedaços. Vocês estão vendo? Ó, lá já tem outro apartamento, ó. Ali embaixo já tem outro. Aquilo ali tudo é outro apartamento, ó. Sei que dá um medão, né? Parece coisa de filme de terror. Essa é a realidade de Cuba. Esse é o hotel que a gente tá. Agora não tem luz, acabou a eletricidade, não tem internet, não tem nada. A partir das 4 da tarde a gente já tem que se preparar pra essa escuridão. Carregar celular, preparar tudo. Falar pra vocês que eu tô louca pra ir embora, eu não vou mentir. É uma situação muito complicada, viu? O turista que vem pra cá e fica nessa área, a área turística do centro, e vê só as coisas bonitas, as praias, os hotéis, e vive naquela bolha, naquele mundo, nossa, perfeito. Agora a gente que decidiu viver a realidade, vir fazer o turismo real, com o povo, se hospedar numa casa de um cubano e tal, é pesado. Aí, pessoal, então a blogueira falando aí de como funciona Cuba na vida real e não no conto de fadas, né, que a esquerda conta. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí nos comentários o que você achou dessa viagem aí, dessa blogueira para Cuba. Você iria também para Cuba? Me conta tudo aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.